o versículo é o 10. Daniel 11, versículo 10. Escute essa escritura. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Feche seus olhos. Bondoso Deus, sempre devemos ler a Tua Escritura diante da Tua congregação. E sei, Pai, que Tu deixaste a coisa melhor para nós, que é a Tua palavra de vida eterna. Agora precisamos do Espírito Santo para podermos entendê-la com sabedoria e com compreensão do que Tu queres falar ao nosso coração. Ajude-me, Pai, essa noite, e que possamos ter um bom tempo diante da Tua presença, através da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de falar um assunto, até coloquei esse título, que está ali, que você está vendo, uma igreja testada com o tempo. Irmão Brana prega uma mensagem e fala essa condição. Porque tem vezes que a gente aceita a palavra, começa uma vida cristã e só o tempo vai provar se aquele material é um material perfeito ou aquele cristão realmente é um diamante. Só o tempo vai dizer se aquilo que começou vai para a eternidade. Então, muitas vezes você pensa, eu já sou um cristão, e é só isso. Não. O tempo vai amadurecer você, e vai aperfeiçoar você, e vai gerar muitas outras coisas importantes na sua vida, que é ter paciência, tranquilidade, mansidão, aqueles requisitos que estão na Escritura, em Gálatas, para podermos ser aperfeiçoados. E com certeza eu queria ler uma coisa que você talvez não vai encontrar na mensagem do irmão Brana, mas você vai pensar assim, não vou encontrar na mensagem do irmão Brana? Desta maneira não. Na verdade, isso aqui foi encontrado na escrivania do irmão Brana. É um rascunho que ele usa, umas anotações que ele faz, mas de vital importância de a gente saber por que essas anotações chegaram. Talvez isso vai te ajudar muito a entender o que é um cristão, o que são cristãos, num sentido de outra forma. Alguns cristãos Deus deixa agir de uma maneira, outros Deus cobra um peso maior. Mas vamos entender, eu lendo o que o irmão Brana está falando, nesse anotação que ele fez e deixou sobre a mesa do seu escritório, para você entender. Ele fala assim: se Deus tem te chamado para ser realmente como Jesus Cristo em todo o seu espírito, essa é a forma que o irmão Brana traz. Deus te chamou para ser igual a Jesus Cristo em todo o seu espírito. Daí ele diz assim: Ele te levará a uma vida de crucificação e humildade. Olhe bem o que ele está falando. Se você quer ser igual a Cristo, dessa maneira, e mostrar isso para todos aonde você estiver, Ele vai te colocar numa vida de crucificação e humildade. E colocará sobre ti grandes demandas, olha só o que ele está dizendo, grandes demandas de obediência. Quando nós inclinamos a isso, se você perceber uma coisa importante, você quer ser igual a Cristo, se eu chegasse para você quer ser igual a Cristo, você diz, amém, irmão. Então,
prepare que você vai ter uma vida de crucificação, de lutas, de provas. E Deus vai provar se isso você realmente tem. E a outra coisa que Ele vai provar para você, se você tem, se você é humilde. Só duas coisas que estão fundadas nesse. E Ele vai testar você. Se realmente você tem demanda, se você realmente faz isso e é obediente à palavra de Deus. E Ele continua dizendo que Ele não terminará seguindo outros cristãos. Ele está dizendo assim, ó, você terá uma demanda e você vai ser obediente à palavra de Deus e muitas vezes você não seguirá outros cristãos. Porque eles estão fazendo coisa errada? Não porque eles estão fazendo coisa errada. Talvez você pense assim, outros cristãos estão fazendo coisa errada? Não, eles não estão fazendo. Mas para ti, você não vai fazer. Isso é uma coisa muito espiritual. Quando você quer ser igual a Cristo, para ti, você não vai fazer. Existe um processo grandioso, como Jesus falou, eu me santifico por eles. E olha só o irmão Branham está falando, é interessante isso. Ele vai dizer assim, ó, e de muitas formas ele parecerá guiar outros, boas pessoas a fazer coisas que ele não te guiará a fazer. Deus vai guiar aquelas pessoas a fazer tal coisa, mas para ti, que crucificou, quer ser igual a Cristo, Ele nunca vai mandar você fazer. Você está vendo que é uma pregação de nível muito alto? Você vai começar a entender o que o irmão Branham fala de um cristão que se crucificou e cedeu seus direitos completamente a Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, ser um cristão. E vai levando. E ele vai dizer assim, ó, outros cristãos e ministros, né, que parecem ser muitos religiosos e úteis, porém se empurrarem, são influenciados, maquinarem com como levar adiante o seu plano. Muitos cristãos, muitos homens de Deus, muitos pastores, eles podem ter um plano, e aquele plano ele vai fazer assim, não, e Deus vai ajudar ele naquele plano, mas tem vezes que é o plano que não é para aquele que realmente quer servir a Cristo de todo o seu coração, mas Deus ajuda aquela pessoa. O irmão Branham está dando a fórmula para você entender como isso trabalha, mas você não pode fazer isso. Ele diz, mas se for você, crucificou-se e realmente quer viver a vida de um cristão, você não vai poder fazer isso. E ele diz assim, e se você tentar, você se encontrará de tal fracasso e repreensão do Senhor para te fazer experimentar a penitência. Para dizer, se esse irmão quiser fazer aquilo que ele está vendo, que aquele outro irmão está fazendo, que está sendo abençoado, mas se Deus não chamou para aquilo ali, ele vai sofrer uma penitência. Penitência de que Deus vai te colocar e apertar, e você não vai fazer. Interessante isso, né? Olhe bem que o irmão Branham vai continuar dizendo, ele vai dizer assim, ó, outros podem se vangloriar de suas obras. Olha só, irmão, outros podem se vangloriar de suas obras, escritos, mas o Espírito Santo não te permitirá fazer uma coisa dessa, se vangloriar. Outros, mesmo sendo cristão, eles podem se vangloriar das suas obras, mas tu que persegue, quer ser um cristão, de acordo com Jesus Cristo, nunca vai se gloriar. É o que o irmão Branham está falando. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui, irmão, ele vai dizer assim, mas o Espírito Santo não te permitirá fazer uma coisa dessa, e se você começar a fazer isso, ele te guiará a uma profunda mortificação. O que ele quer dizer com mortificação? Ele está dizendo assim, ó,
vai mortificar essa carne. Não te chamei para isso, para se gloriar. De que te fará menosprezar a ti mesmo e as tuas boas obras. Deus vai colocar uma coisa em ti que você, as boas obras, não são boas, não é para me gloriar. Ele vai colocar uma ação em seu coração. Escute bem, isso aqui a gente devia ter na cabeceira da nossa cama, assim, no ladinho, para você ler todo dia. Escute bem o que o irmão Brana vai dizer. E outros será permitido terem sucesso e ganharem grande soma de dinheiro, ou heranças deixadas a ele, ou viver luxúrias, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que ouro. Ele já fala assim. O dinheiro, as coisas, vai ficar melhor para você aqui? Vai. Isso ela faz ficar melhor? Faz. Mas tem uma coisa que um filho de Deus ele tem. Quem supre toda a minha vida é Deus. A minha confiança está nele. Ele diz assim, que em uma completa dependência dele. Ele está dizendo que esse filho tem dependência dele, para que ele possa ter o privilégio de prover tuas necessidades, dia após dia, a partir do seu tesouro invisível. O irmão Brana fala assim, Deus tem um tesouro invisível, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Quanto é que você pagaria para você chegar em casa, quando está, depois que vem de serviço, ou de qualquer outra coisa, quando chega a hora de dormir, botar o travesseiro, a cabeça sobre o travesseiro e dormir um bom sono? Tem gente que pagaria milhões, porque muitas vezes você bota a cabeça ali e não consegue dormir. E agora quem coloca isso, um bom sono, quem faz isso? Escute aqui, ele vai falando mais algumas coisas que eu quero que você compreenda. Quão maravilhoso isso é. O Senhor pode permitir a outros serem honrados e se destacarem e manter escondido em obscuro. Já pensou isso? Ele diz assim, o Deus vai abençoar aquele, vai fazer aquele, aquelas pessoas vão ficar honradas, vai acontecer tudo isso, mas você vai ficar não aparecendo, vai ficar no obscuro. Escute bem o que é uma vida de cristão. Por isso, muitas vezes, irmão, tem um irmãozinho ali que nem aparece, mas ele está vivendo de acordo com a vontade perfeita de Deus. Está ali, Deus escondendo, ele se ama aquilo. E ele fala sobre isso, obscuro, porque ele quer produzir uma fragrância de sua escolha para a glória vindoura. Ele está formando essa pessoa que parece assim, que não aparece, que está no obscuro, aquela coisa toda. Ele está querendo gerar uma fragrância que vai para a eternidade, o qual somente pode ser produzida na sombra. Como se diz assim? Não é na glória, não é no esplendor, é quando você não está aparecendo, mas Deus está contigo. E Deus realmente coloca isso em filhos e filhas de Deus. Escute bem o que ele vai dizer aqui. Deus permitirá a outros serem grandes, mas te manterá pequeno. O que você acha disso? Outros serão grandes, mas tu será pequeno. Por que Deus está fazendo isso? Será que Ele tem alguma contra? Mas você se lembra o que foi falado antes? Deus tem te chamado para ser realmente como Jesus Cristo em todo o seu espírito. Então você não será grande, você será pequeno.
Você está entendendo o que o irmão Branham está dizendo? E ele diz assim: ele permitirá outros fazerem uma obra para ele e terem crédito por isso. Deus vai permitir alguém fazer uma obra e tudo. Tem um crédito sobre isso. Mas ele te permitirá trabalhar e lutar sem deixar ser conhecido. Olha que coisa. O irmão Branham é perfeito nisso. Isso foi, o que está sendo aqui é uma inspiração divina. Ele está dizendo: Deus vai permitir tu trabalhar, tu lutar, buscar, mas você não será nem conhecido. Enquanto o outro, Deus dá a glória para o outro. Fez isso, fez aquilo. Ele diz bem assim, né? Sem deixar ser conhecido, o quanto você está fazendo. Então, para fazer a sua obra ainda mais preciosa, ele permitirá outro a terem crédito da obra a qual você tem feito. Ele vai permitir muitas vezes, você está fazendo a obra, você está vivendo a vida, e o outro vai receber o crédito disso. Olha aqui. E isso produzirá uma recompensa 10 vezes maior quando Jesus vier. Irmão, você está praticando a obra, você está vivendo, você está fazendo tudo que Cristo determina. Pense nisso, irmão. Mas você não está sendo reconhecido, você não está fazendo isso. Deus te colocou numa obscuridade. Mas se você é um cristão que realmente quer servir a Cristo, você vai manter isso, porque Deus vai te guardar nisso. E quando Ele vier, você vai receber 10 vezes mais. O que você acha de Jesus Cristo, hein? Naquele tempo lá? Quantas que a igreja foi reconhecida ali? 120. É uma loucura, irmão. O mestre do mestre, Deus manifestado sobre um homem, que 120 pessoas reconhecem. E nós ainda queremos ser grandes? Olha aqui o que ele vai dizer de novo. Daí ele fala assim: o Espírito Santo, o qual coloca uma estrita observação sobre ti, com um zelo de amor, te repreenderá por palavrinhas ou por perda de tempo. O irmão Branham está falando assim, não, isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem vezes que a gente fala coisinhas que não é necessário, e tem vezes que a gente perde muito em tempo em coisa que não precisa. É o que ele está falando aqui. O qual a outros cristãos jamais parece terem passado por isso. O que ele quer dizer? Se o Espírito Santo não toca, que você está falando palavrinhas aí, ou se você está perdendo tempo, se não toca você, como ele está dizendo, para outros cristãos parece que não tem nenhum problema. Escute aqui, isso é muito bom. Então ficou claro em sua mente que Deus é soberano, infinito, e tem o direito de fazer da maneira que agrade a Ele mesmo. Ele não tem que explicar milhares de coisas que endereçarão a sua razão quando lidar contigo. Isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, quando Deus vai fazer uma coisa contigo, ele não vai dizer assim, eu vou fazer isso aqui por causa disso, ou Arantes. Eu vou fazer porque está acontecendo isso na tua vida por causa daquilo. Está acontecendo aquilo. Não é por causa disso. Meu Deus do céu, é por causa disso. Ele não vai falar nada, ele vai dizer, vai fazer e pronto. Ele vai cumprir, pronto. Nós queremos saber por quê. O que você acha de Jó? Será que ele estava sabendo o que estava acontecendo? Deus, faça. Só não tire a vida. Olha aqui. Ele vai dizer assim, Deus te tomará em sua palavra. E se você absolutamente entregar para ser seu servo,
envolverá em um amor zeloso e permitirá a outro dizerem e fazerem muitas coisas que você não diria ou fará. Olha só o que ele está dizendo, irmão. Quando você toma uma posição para Deus, Deus vai te guardar. Deus tem zelo por você, tem amor por você. E coisas que outros irmãos fazem, que você nunca vai fazer. Porque Deus vai te guardar e vai dizer assim: não faça isso. Mesmo que não pareça ser mal, mas não faça isso. Selado eternamente está quem você dirá, com o Espírito Santo, e que é para ele o privilégio de prender tua língua, ou encadear tuas mãos, ou seu coração secreto, e se agradar, e se deleitar sobre esta tutela, administração peculiar, pessoal, particular, zelosa do Espírito Santo sobre sua vida. Você terá encontrado o vestíbulo do céu. A palavra vestíbulo quer dizer a entrada que vai para o céu. Você vai encontrar aquela entrada, porque Deus deu zelo a você, Deus deu amor a você, e agora você sabe que você quer ser igual a Cristo. Por isso que ele fala assim: muitos cristãos Deus vai permitir fazer, muitos cristãos Ele vai dar glória aqui, muitos cristãos vai ter honra aqui, mas você já recebeu aqui, lá você não vai receber, porque você quer essa glória aqui. Interessante isso, né? Acho que seria muito bom nós ler sempre. Quando você pensa ser um cristão, você tem que crucificar a sua vida, entregar completamente a Ele. E o que eu achei mais interessante nessa anotação que o irmão Brana fez e deixou sobre a mesa dele, que não virou mensagem, foi a questão dele explicar que é um cristão que está identificado com Jesus Cristo, e que são cristãos que vivem sua vida, que servem a palavra de Deus. Não tem erros nesse sentido, mas eles têm algumas coisas que ainda estão aqui, e Deus permite, porque Deus sonda, sabe o que, irmão? Os corações. Ele não sonda, porque isso, Ele sonda os seus corações. Daí eu peguei algumas coisas da mensagem para falar sobre essas questões. Eu tinha algum outro material, mas não consegui reproduzir para botar no PDF. Mas talvez em outros cultos eu possa trazer esse mesmo material. Mas escute bem o que o irmão Bruna fala sobre a personificação do cristianismo. Ele diz assim: o material não é testado por sua quantidade. Ele está dando um exemplo que quando vai ser testado alguma coisa, não é por quantidade que é testado, pelo tamanho, ou pelo tamanho da igreja. O que estou querendo dizer aqui, vê? Não é testado por sua quantidade, mas por sua qualidade. A igreja não é testada pela quantidade, não. É pelo que tem de qualidade dentro dela. Isso é bom você pensar. Se você está na quantidade, tome cuidado. Você tem que estar na qualidade. E ele diz assim, o metal é testado por força. A igreja não é testada pelo seu tamanho ou pela sua quantidade de membros. Ela é testada por sua força. Agora, que tipo de força? Pela Bíblia. Como pode ela dizer amém a cada promessa que Deus tem dado, com sua vida nesse mover, com bondade, mansidão, suavidade, paciência, e quando algo te aborrece, há uma rodinha ali fazendo tic-tac, tic-tac. Alguma coisa está te aborrecendo, tic-tac, para te controlar. Então ele está dizendo alguma coisa assim, alguma coisa te aborreceu, tem uma rodinha ali para tic-tac, para tu não explodir, né? Você entende esse tic-tac?
que eles falam na ciência? Diz assim, conte até 10, né? Para não falar alguma coisa que não vai desagradar as outras pessoas. Então, tu conta. O que o irmão Brano usou só foi apenas o tic-tac, né? Seu amor se move através do seu coração. Agora ele está explicando uma coisa. Aonde o amor trabalha? É aqui? Não. É no coração. Está você simplesmente tentando colocar aquilo? É uma pergunta que ele faz. Pense agora. Enquanto você está pensando seriamente, o Espírito Santo tratando com você, te afagando. Afagar é abraçar, é tocar, afagando, dizendo, filho meu, estou falando contigo. Estou falando contigo. Todos nós seremos provados. Agora, você tem que entender como seremos provados. Quero ler outra escritura que está em Hebreus capítulo 4. Ele vai dizer assim: você não deve questionar nada com Deus. Você já questionou alguma coisa com Deus? Você já viu algum personagem questionando com Deus? Já. Jó foi um que questionou. Você não acha que ele questionou? Questionou. Ele achava que ele era perfeito e estava acontecendo alguma coisa na vida dele que ele não sabia, e ele queria entrar na presença de Deus. Olha, ele queria saber onde que era a porta de Deus, bater na porta de Deus, entrar na presença de Deus e discutir o que estava acontecendo na vida dele com Deus. Por que ele fez isso? Porque ele se achava muito certinho. E Deus tinha que tirar isso dele, irmão. Deus, se tem filhos que estão nessa condição, Deus tem que tirar isso dele. Você não deve questionar nada com Deus, pois os passos do justo são ordenados pelo Senhor. As provas que você passa, os problemas que você passa, são ordenados pelo Senhor. Se você ficou doente, é ordenado pelo Senhor. Meu Deus do céu, é isso, irmão, né? O que aconteceu com o Jó? O que aconteceu com o Jó, que estava ali todo esfolado? E ele fala assim, ordenado pelo Senhor: cada prova é colocada sobre você para testar. E a Bíblia diz, são mais preciosas para ti do que o ouro. Então, se Deus permite que alguma aflição leve a acontecer contigo, recorde, isto é para a sua correção. Irmão, Deus faz correção. Se alguma coisa acontece contigo, pode ser de qualquer coisa, olhe com os olhos espirituais, porque Ele quer aperfeiçoar alguma coisa que ainda não está boa. Não é nos outros, é em ti. Muitas vezes a gente pensa que é nos outros. Não, é em ti. Cada filho que vem para Deus deve ser primeiro punido, o irmão usa essa expressão, testado por Deus, filho treinado. Não existem exceções. Cada filho que vem vai ser testado, provado, vai ser assim, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não está passando por prova, esqueça, tem alguma coisa errada com você na sua vida. Ou Satanás já tomou a tua vida. Porque aqui toda a vida seremos provados e testados. Aqui vai acontecer coisas que você dizer, mas como aconteceu isso? Tu nem sabe como é que aconteceu isso. Mas será? E ele vai dizer assim, ó: essas aflições são feitas ou trazidas para ver que atitude você tomará. Eu gosto disso, irmão. As provas vêm para provar qual é a tua atitude, a tua ação, como você vai agir naquele momento. Deus coloca isso e vai esperar você ver como é que você vai agir. Vê, é Deus nesse terreno de prova. Vê, é Deus nesse terreno de prova. Isso é tudo que a terra é um campo de prova.
e onde ele está tentando te provar. Tem vezes que eu falo com alguns irmãos e digo: irmão, a gente veio da eternidade. Agora, nós somos filhos, porque Deus predestinou nós como filhos. Agora, Ele coloca nesse mundo para nos provar e testar. O que Ele quer de nós? Não entendi? Uma perfeição. Mas amadurecer o nosso caráter. O nosso caráter é amadurecido em provas. Jesus foi amadurecido em provas, se tornou melhor. Você percebe isso, irmão? Então, por que você não quer as provas? É difícil, né? Porque quando a gente tem prova, a gente não quer, né? Na hora da prova é que tu tem que lembrar do teu Deus e ter tranquilidade, mansidão, temperança para saber como usar isso. Você entende isso? Usar isso em seu favor. Escute aqui. Temos mais um tempinho, vamos levar um pouquinho mais para frente. Ele diz assim, ó, a mensagem: o princípio e o fim da dispensação gentia. O princípio e o fim da dispensação gentia. Ele fala assim: muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando um verdadeiro aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio do teste. Você percebeu? Satanás permanece no negócio do teste. Quem vem acusar é Satanás. Satanás diz assim: também tu deixa isso, ele está sempre bem, ele sempre isso. Satanás vai lá, daí Deus deixa Satanás testar. E isso somente acontece para ajudar você. Quando Satanás está te testando, é para quê? Para ajudar você. Duas coisas que você tem que saber. Um cristão tem que saber: quando você está sendo testado por Satanás, ou quando você fez o problema. Tem duas coisas aí importantes. Quando você fez o problema, você vai ser corrigido também. Agora, quando Satanás entra para te testar, você também tem que saber que é Satanás. Porque senão você nem sabe o que está sendo testado. Eu estou sendo testado, eu não sei, irmã Arantes. Ou é Satanás, ou é por uma ação tua. Você entende? É duas coisas só. Ou você fez uma coisa que gerou uma ação, ou é Satanás que está trabalhando. A gente não está mais na época de Jó, né? A gente está além, né? Estamos no final. Temos todo o conhecimento da palavra de Deus. Deus tem amadurecido o entendimento nós para a gente saber o que é certo e o que é errado. Se você quer ir para uma glória, que você vai entrar numa realeza sem saber usar as pequenas coisas, como é que fica? É isso que eu quero que você entenda. Se eu não consigo nem julgar as pequenas coisas, como eu vou julgar as coisas grandes? Por isso que desce uma sabedoria do reino de Deus, através do poder do Espírito Santo, para você receber. Mas quem recebe? Aí que está. Quem recebe, você sabe? Aqueles que são obedientes total à palavra de Deus. Porque obediência total dá o direito do quê? De receber o Espírito Santo. Quem estava em Salomão como sabedoria? Quem é a sabedoria? É o próprio Deus. Você entende isso? A própria sabedoria é Deus. Olha, irmão. E daí queremos sabedoria sem o próprio Espírito Santo em nós? Nunca teremos sabedoria. Se o próprio Deus está em ti, você tem sabedoria. Ele é um arquiteto. Ele deu as medidas da arca. Ele deu as medidas do templo. Ele contou e botou tantas estrelas aqui, tantas aqui, tal aqui. Sabe o nome de todas. Quem é esse homem? É um Deus sábio. Olha, isso é muito bom. Ele vai dizer assim, ó. Ele diz: todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado. Em outras palavras, dá uma pequena surra, correção. Você está escutando? Como você vai ensinar o seu filho? Correção. Já vou dizer, ó.
Não sou a favor de espancar. Se você estiver espancando e eu souber, eu denuncio na polícia. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se eu ver um pai, uma mãe fazendo, espancando, eu denuncio na polícia. Por quê? Você não ensina filho espancando. Só para você entender o que eu quero dizer. Porque talvez você escuta aqui, uma surra. Uma palmadinha sempre é bom para a saúde, né? Mas espancar, como eu já vi irmão espancando. Olha, meu irmão, se fosse esse tempo, ele ia ver onde que ele ia parar. Olhe bem. Se Deus nos dá a disciplina, e não podemos suportar, então nós tornamos filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Agora, um homem que verdadeiramente tem o seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com o seu rosto voltado para o céu. Seus amigos talvez deixem-os. Isso é importante. Isso é bom você entender, irmão. Você é um cristão? Pense uma coisa. Você de repente vai perder amigos, vai perder sua família, talvez ela te deixe. Seu pastor talvez também te deixe. Você é um cristão? Porém há um que não o deixará. Esse é Deus. É quando você está decidido. Eu gosto disso, irmão Branagos. Talvez isso nos refere a alguns pontos importantes, irmão, para você entender. Você sabe onde que são as maiores provas? Você sabe? Da vida de um cristão? Jovenzinhas? Então vamos escutar. As maiores provas são na família. Sabia? As maiores provas são na família. Por quê? É ali que você bota toda a tua confiança. Já pensou quando você bota toda a tua confiança numa pessoa? Bota toda uma confiança e de repente aquela pessoa comete um erro, comete uma falha e você diz assim, meu Deus. Sabe por que Deus faz isso? Para tu tirar os olhos do homem e colocar os olhos em Deus. Nisso você não vai ver falha. Daí você vai dizer assim, não, então acabou aquela minha confiança pela cabeça. Não, aquela pessoa pode ter errado. Talvez vai gerar um tempo para se arrepender. Depois vai gerar um tempo para se acertar. Mas você tem que ter sabedoria aonde se apoiar. Apoiar em Cristo Jesus. Isso é importante você saber, porque é lá que acontecem os conflitos. Muitas vezes é lá onde você vai escutar palavras que você nunca vai escutar lá fora em relação à tua pessoa. É incrível isso. Por isso que tem vezes que a gente medita, é lá que também que você tem que ter sabedoria como conduzir o teu lar. Saber falar as palavras, ter sabedoria de cuidado quando for falar, porque é lá que a coisa está muito próxima. Escute aqui, para a gente terminar. Possuindo a porta dos inimigos. Ele fala assim, essa é uma mensagem. Essa mensagem é muito boa para você ler. Você quer possuir a porta dos inimigos? Então escute. Foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio, e a igreja ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isso tem acontecer. Deus faz isso. Tem vezes que não acontece do jeito que eles querem, eles ficam aflitos. Deus faz isso. Daquela maneira, Deus traz força para a igreja, pois cada filho que vem para Deus deve ser testado, provado, testado. Ele deixa a enfermidade te atingir. Já fica melhor para você entender, não é o irmão Arantes que está falando, né? Olhe bem. Ele deixa a enfermidade te atingir. Ele deixa vir a doença sobre você, para te testar e te provar.
para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Ele permite isso por sua própria vontade. Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas essas coisas. E solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo, exceto tirar sua vida. Você pegou aqui? Exceto tirar a sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode fazer com que você e seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar uma igreja contra você. Ele pode fazer quase que qualquer coisa. E é da vontade de Deus que ele faça aquilo. Somos ensinados por isso, é mais precioso que o ouro para nós. Daí você diz assim: pô, mas aconteceu? Meu vizinho brigou comigo, meus irmãos da igreja brigaram comigo, e eu não estou fazendo isso. É uma confusão que eu quero que você entenda. Não é eu que vou arranjar encrenca. É Satanás, através de Deus, deixando tudo isso acontecer para forjar alguma coisa que eu preciso. Então você entende o que é isso? O que é o teste de Deus? Pode te colocar numa cama para tu testar o que é a doença. Irmãos, se você não passa por doença, quando você for orar pela outra pessoa, será que você vai dar valor? Pensa nisso. Eu estou numa cama, doente, passando aquelas coisas todas. Foi um momento de eu refletir a minha vida e eu me lembrar de alguma pessoa que ficar doente e eu orar com aquela sabedoria. Pedir: Pai, ajude. Porque passei por aquilo, você entende? É como isso, Deus coloca isso para você ter sabedoria, não para você começar a gerar briga, né? Então, os testes para nós é dessa forma, irmão. Você poder começar a entender. Agora, quero voltar de novo naquele pedacinho para deixar você guardado no seu coração. Se Deus te chamou para ser realmente como Jesus Cristo, em todo o seu espírito, Ele te levará a uma vida de crucificação e humildade, e colocará sobre ti uma grande demanda de obediência. Guarde isso. Obediência total à palavra, à direita ao Espírito Santo. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, que essa palavra, Senhor, penetre no coração dos seus filhos e que possamos manifestar como Cristo manifestou sua